Olá pessoas, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, me chamo Rebeca de Carvalho, sou costureira, modelista, técnica em confecção industrial e estudante de moda. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo ou no inscreva-se aqui embaixo, que vai aparecer a opção para você se tornar um inscrito aqui do canal, tá bom? Acompanhe meu trabalho também no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à confecção da nossa peça, da nossa blusa com manga japonesa. Na aula anterior nós fizemos a modelagem. Se você não acompanhou essa aula, também vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima para você conferir, tá? Hoje nós vamos passar pelo processo de corte e costura dessa peça. Já separei o meu tecido e aí eu vou baixar a câmera para a gente pegar todos os passos, tá? O primeiro ponto que eu quero frisar aqui para vocês vai ser a escolha do acabamento que você vai optar aí para a sua peça. Dependendo do que você escolher, você vai ter que fazer uma pequena alteração na base que a gente viu na aula passada. Eu vou mostrar aqui essa alteração, mas não se preocupe porque é muito tranquila, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Se durante o vídeo aqui você ficar com alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, fique à vontade e é só deixar aqui nos comentários debaixo desse vídeo. Vamos lá então para a nossa aula. Eu vou dar o exemplo aqui da correção que a gente vai fazer na nossa modelagem desse modelo aqui, mas ele vale para o modelo 2, que é esse, e para o modelo 3 também, tá? Então o que a gente vai fazer? Você tem duas opções de acabamento aqui dessa peça. Para manga, tá? A gente vai fazer essa alteração na manga. Então você pode, lá na hora da costura, optar por passar uma overlock aqui e fazer uma viradinha bem pequena. E aí você vai ter uma manga com uma costura bem fininha aqui. Ou se você quiser um acabamento que a sua manga fique um pouco mais larga, você vai fazer o seguinte. Antes de você tirar a sua modelagem do papel, que você tiver feito aí a interpretação, você vai dobrar, tá vendo que aqui tem uma sobra de papel? Eu vou dobrar o meu papel aqui no final da manga, tá? Da manga original. Vou dobrar ela aqui. E aí eu vou recortar o meu molde, tá? Recorto aqui no ombro. Aí eu realmente vou tirar do meu papel. E vou fazer a curvatura aqui da minha cama, tá? E vou abrir o meu papel. Então aí eu vou estabelecer, né? Eu deixei lá estabelecido que eu queria 3 centímetros de largura para o meu punho. Então eu vou marcar aqui como se tivesse 3 centímetros. E aí eu vou recortar em cima dessa linha, dos 3 centímetros, tá? Por que a gente faz isso? Vocês percebem que aqui na nossa cava, ela é curvatura, certo? Ela é em curva aqui, ela não é reta. E aí, essa correção, ela vai fazer a viradinha aqui. E aí, quando a gente for fechar, não vai faltar tecido para fazer o acabamento aqui da sua blusa, tá? Da sua manga. Então, é bem simples. Dobra o seu papel. Corte com a sobra do papel aqui, decida quanto que você quer e recorte, porque aí você já vai ter o desenho aqui da curvatura para quando você dobrar, não faltar tecido aqui para fazer o acabamento, certo? Esse vale para o modelo 2 e para o modelo 3. Esse primeiro modelo aqui, se você optar por fazer ele, eu sugiro que você faça o acabamento com um viés, tá? Ele vai ficar bem mais bonito. Ou, se você estiver fazendo com tecido bem levinho, você pode fazer ele com acabamento com forro, tá? Porque daí o acabamento fica bem bonito aqui. Mas para simplificar, para você não ter muito trabalho e o acabamento fica bonito também, você faz só um viezinho aqui quando finalizar a sua costura. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu já marquei no tecido. Então, qual foi o primeiro passo? Eu dobrei o meu tecido ao meio, posicionei a minha modelagem na dobra do tecido, então posicionei ela bem certinha na dobra do tecido, e aí fiz a marcação. Eu coloquei 1 centímetro aqui no decote, tá?
E esse decote é importante. Se a sua modelagem estiver bem certinha no pescoço, como é uma blusa que a gente não vai fazer abertura com botão, com zíper, você precisa deixar o seu decote aberto o suficiente para que ele passe na sua cabeça, tá? Então aí você faz a alteração. Lá da minha base eu baixei 5 centímetros do decote original da minha peça até o novo decote. Você pode inclusive fazer decote V, fica a seu critério, tá? Aqui no ombro, como eu vou passar overlock, eu vou deixar 1,5 cm de margem de costura aqui no meu ombro. Eu vou optar por fazer a segunda opção de acabamento aqui na barra, então eu já fiz a alteração na minha modelagem, fiz ela com 4 centímetros, porque eu vou querer 3 centímetros de barra, e aí eu já deixei 1 centímetro para margem de costura, então aqui eu não passei, não aumentei 1 centímetro. Na lateral, como eu vou fazer também com overlock e depois passar a máquina reta, eu deixei 1,5 cm, e aqui na barra eu vou fazer uma viradinha de 0,5 centímetro no ferro e aí eu vou querer uma barra de 3 centímetros. Então aqui na barra eu coloquei 3,5 centímetros, tá? Lembrando que largura de barra e largura aqui da sua manga fica a seu critério, tá? Você pode fazer ela mais fina ou mais larga. Mas essas margens de costura de lateral e ombro é importante deixar 1,5 centímetro para não correr o risco de faltar. Aqui no meu decote eu vou fazer acabamento com revel, mas você pode fazer também com uma viradinha simples, tá? Vai depender do que você quiser. Para o revel eu deixei aqui 1 centímetro apenas, porque daí eu deixo 1 centímetro no revel também e é suficiente, certo? Coloque as mesmas medidas de margem de costura na parte das costas. Feito isso, você alfineta o seu tecido, né? Porque ele tá aqui na dobra, alfineta e aí pode cortar. Se você for optar por fazer essa manga larga, faça a marcação, tá? Da onde é a dobra da sua manga. E agora eu vou marcar o meu revel. Dobrei o meu tecido também, tá? Aí eu pego a blusa que eu já cortei, coloco a dobra da minha blusa na dobra do tecido. Como ela já tá com a margem de costura, eu vou copiar exatamente aqui o desenho do meu decote e vou colocar a largura que eu quero aqui pro meu revel, tá? O revel não pode ser muito fino, senão ele vai ficar estranho. Então aqui eu vou colocar 4 centímetros de largura pro meu revel, tá? Faço essa marcação, tiro e aí vou contornando 4 centímetros em volta de todo esse revel. Você vai fazer a mesma coisa na parte das costas, tá? Então você vai cortar 2 vezes esse revel. Bom, vamos começar então o processo de costura. Eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock, pode passar o zigue-zague da sua máquina doméstica, tá? Ou colocar o viés. Então eu tô aqui com o meu revel, eu vou passar a costura de overlock nessa parte de baixo da minha peça, tá? Nas duas partes. E vou passar também overlock aqui onde vai estar a união do ombro, tá? Nas duas partes do revel. E na minha blusa, eu vou passar a overlock no ombro, tá? Dos dois lados do ombro da minha peça. E vou passar também a overlock na lateral da minha peça, tá? Começando aqui da barra, tá? Então, vou passar a overlock da barra até chegar aqui na manga, tá? Na parte do punho. Como na barra eu vou fazer uma viradinha passada no ferro de 0,5 centímetro, eu não vou passar. Mas se você for passar overlock como acabamento da sua barra, também passe a overlock na sua barra, tá? O decote, eu não vou passar a overlock aqui, porque eu vou colocar o revel. Se eu passo overlock fica muito grosso, mas se você não for passar revel, nem colocar viés, você passa a overlock para depois dar uma viradinha aqui na reta, tá bom? Então vamos lá para a máquina.
Bom, já passei a overlock e agora eu uni frente e costas, tá? Deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido em contato. Alfinetei o ombro e eu vou passar uma costura reta nos ombros, tá? Como eu prefiro colocar o revel com a lateral da minha peça aberta, eu vou passar costura no ombro e aí eu vou pregar o revel e depois eu vou fechar a lateral da peça. Mas se você não tiver essa preferência, você já pode fechar ombro e lateral dos dois lados e aí depois finalizar o acabamento, tá? Então eu vou lá para os ombros. Bom, agora eu vou colocar o meu revel do decote e aí eu vou deixar a minha peça, tá? O corpo da minha blusa com o lado direito virado para cima. Então a costura tá aqui embaixo, ó, tá vendo? E eu vou achar a frente do meu revel e costas. E aí, aqui no meu revel, eu vou colocar a costura virada para cima. Então eu vou ficar vendo a costura do meu revel. E aí eu vou colocar bem certinho aqui, costura com costura, vou abrir já a costura lá de dentro, você pode já passar ferro também, tá? Coloca bem certinho a costura para bater e aí você alfineta. Vai lá do outro lado do ombro, abre também a sua costura do seu revel, abre a costura da peça, junta bem certinho costura com costura e alfineta. Você vai precisar encontrar também o meio, ó, o meu meio aqui tá vincado, tá? Por conta do ferro. Então eu vou colocar meio do revel com meio da peça, bem certinha. E aí vai distribuindo o seu revel certinho. Lá na parte das costas também, vou colocar o revel bem certinho. O meu também tá vincado já. Tá? E aí eu vou passar uma costura em volta de todo o meu decote aqui, unindo só aqui, tá? A 1 centímetro do meu revel com a minha base. Vou lá e já volto. Ó, passei a costura em volta de todo o meu decote, tá preso. E agora eu vou passar a ferro, levando toda essa sobrinha de tecido pro lado do revel, tá? Então eu passo o ferro aqui do lado do avesso, cuidado para não pegar no overlock, tá? Para não pinicar depois. Vou passar bem certinho o ferro para abrir bem essa costura. Depois que eu passar em volta de tudo, eu vou passar uma costurinha aqui do lado do meu revel, bem pertinho aqui, só para eu segurar esse excesso de tecido, tá? Para que ele fique preso aqui no meu revel. Então, ó, vou passar ferro, abrir bem essa costurinha e passar do lado do revel uma costurinha aqui de pode ser meio centímetro, tá? O suficiente para que você consiga prender esse excesso aqui de tecido. Ó, já passei a costura, tá? Vocês estão vendo que ela ficou aqui do lado do revel e aqui do lado do avesso, ela prendeu essa sobrinha de tecido. Agora eu vou passar no ferro para vincar bem esse decote, tá? Para que o revel fique todo lá para dentro. Então eu passo a ferro. E aí depois, para que esse revel não fique saindo, a gente vai passar uma costura na largura dele, tá? Então, como aqui eu deixei 3 centímetros, eu vou passar uma costura de 3 centímetros para prender esse revel, para que ele não fique subindo, tá? Se você quiser, você pode passar na metade dele, não precisa ser inteiro, mas aqui eu vou querer esse detalhe bem marcado aqui na minha peça, tá bom? Feito isso, você já pode, se você ainda não fechou, você já pode fechar a lateral, tá? E aí, para fechar a lateral, a gente vai colocar direito do nosso tecido, tá? Então, aqui eu tô com a minha lateral, vou colocar direito do meu tecido com direito do meu tecido,
e aí passar uma costura reta em volta aqui de toda a lateral, tá? Das duas laterais. E aí depois eu volto pra gente falar aqui sobre a barra e sobre a manga. Gente, vou dar uma dica para vocês, tá? Aqui eu tô prendendo o revel nesse decote e eu quero que fique uma costura aparente aqui do lado direito, tá? Que além de dar um detalhe para a peça, ele ainda vai prender o revel que eu fiz. Então, como aqui é uma costura que vai ficar visível, tá? Que ela vai se tornar um elemento aí da peça, e é uma costura, né, circular aqui, que é um pouquinho mais difícil da gente manter uma linha, o que eu faço? Eu marco em torno de todo o meu decote a distância que eu quero passar a costura e passo o giz, porque quando eu for costurar eu vou ter essa linha como referência e o resultado final vai ficar perfeito, tá bom? Bom, gente, ó, já fechei aqui a lateral da nossa peça. Já também passei a ferro para deixar essa costura bem aberta, bem bonitinha. Finalizei aqui o decote passando a costura para prender o revel. Olha só que linda que ficou a costura. Tá com giz aqui, mas depois que lavar ela sai. E agora vamos para os acabamentos de barra e de manga. Como eu não passei a overlock, eu vou virar aqui meio centímetro, que era o que eu tinha me programado. Então, eu vou virar aqui toda a minha manga, lembrando que eu tô aqui do lado do avesso, tá? Então, eu tô virando aqui a minha manga pro lado do avesso. Vou passar o ferro para vincar bem certinho esse meio centímetro aqui que eu escolhi. E depois eu vou virar o restante da minha manga, tá? Que daí ela vai ter 3 centímetros aqui de largura, a minha costura. Vou virar ela inteira. Passo também a ferro e aí eu coloco o alfinete para fixar bem a hora que eu for passar a costura. E eu vou repetir a mesma coisa aqui na barra. Eu vou virar a minha barra, aqui eu vou virar 1 centímetro, tá? Vou passar a ferro, então eu vou virar aqui inteira, né, na circunferência total da minha barra. E aí depois eu vou virar novamente, aí eu escolhi virar 2 centímetros, tá? Tudo pro lado do avesso também, e aí eu vou passar uma costura reta aqui na barra para finalizar a nossa peça. Se você não optou por colocar o revel, você faz esse mesmo procedimento, né? Você vai ter passado aqui a overlock, e aí você vai fazer a viradinha de 1 centímetro da overlock e passar a costura aqui para finalizar também, tá bom? Então vamos lá. Ó, já virei toda a minha manga e a minha barra também. E agora eu vou passar a costura e finalizar a peça. Vamos lá. Tcharam, pessoas! Finalizamos a costura dessa blusa incrível. Olha só como ela ficou linda. Gente, eu tô apaixonada. Ficou muito linda. Olha atrás como é que ficou. Espero que vocês tenham compreendido todo o passo a passo da costura. É muito tranquila de fazer. Eu escolhi fazer essa minha blusa com um tecido um pouco mais encorpado, tá? Então ele ficou assim, mais pesadinho, mas com um tecido leve, fica super bonito, fluido, aí dá bastante movimento. E a manga dela, gente, é um charme, super confortável. E como eu falei, você pode, dependendo do tecido que você usar, ela vai ficar super elegante, ó, tá vendo? Eu fiz ela com uma gola um pouco mais aberta, uma gola canoa, mas você pode optar por fazer um decote V ou um decote um pouco mais fechado. Se você for fechar o decote, lembre de colocar uma abertura, um zíper ou um botãozinho aqui, tá? Mas essa costura é bem tranquila, e o acabamento fica lindo, gente. Eu tô amando essa nova blusa azul, que eu tô gostando de azul também. Depois eu quero ver foto da peça de vocês. Pode me mandar pelo Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pode mandar pelo Facebook. Se você tiver meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp,
que eu quero ver o lado direito e o lado do avesso para ver o acabamento de vocês, tá bom? Eu estou adorando, vocês vão me ver muito usando essa peça, tá bom? Se você gostou do passo a passo dessa aula e da forma como eu apresentei o conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe aí com as suas amigas, se inscreva no canal e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Continue assistindo os outros vídeos. Tchau!